Namastê, leoninos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre setembro de 2021. Eu vou fazer do mesmo jeito como eu fiz os vídeos do mês passado, tirando 4 cartas do tarô, uma runa e uma carta de conselho do Metatron no final, tá? Então vamos lá. 4 cartas para os leoninos. Carro, 10 de inspiração, 9 de inspiração e o despertar. Setembro para vocês vai ter um desafio. A vida prática com a carta do carro, ela vai enganar vocês. Vocês precisam tomar cuidado com isso. Por quê? De um jeito superficial, vocês vão entender que a vida está caminhando. Por que eu estou chamando de superficial? Porque em alguns casos isso vai estar funcionando só na aparência. Como muitas pessoas, eu não estou falando só dos leoninos, tá? Como muitas pessoas vivem de aparência, se aquela aparência ali, ela funciona para o externo, se tem ali uma imagem sendo projetada, vamos dizer assim, uma imagem de sucesso, isso pode, durante um período, ser satisfatório. E essa questão da aparência, ela é muito importante para vocês. Existe um lado B da aparência. Existe aquele lado da aparência que está conectado com uma superficialidade, com uma futilidade. E esse é o lado B de Leão. Uma parte, né? Um pedaço do lado B de Leão. Se o mundo exterior entende que a sua vida é um sucesso, dentro do conceito que você tem de sucesso, porque sucesso é diferente para pessoas diferentes. Mas se você está projetando uma imagem, essa imagem em setembro ela pode te satisfazer. E me entendam, você pode inclusive estar vivendo um sucesso real. Não precisa ser uma coisa falsa, não. Você pode estar num belo momento da sua vida. E é aí que você vai precisar tomar cuidado. Não se preocupe tanto com como os outros vão enxergar a sua aparência. A aparência que eu digo da sua vida, né? Não só a sua aparência exterior, o seu corpo físico, a coisa estética. Você precisa sentir esse carro dentro de você e ele tem que agradar somente a você. Como os outros vão perceber o que é o seu sucesso, não interessa. O seu sucesso ele foi feito, foi construído, foi alcançado por você. Você pode ter tido ajudas? Claro que ninguém vence sozinho. É uma ilusão achar que você vence sozinho. Você chega em certos lugares porque você também teve ajudas. Nós somos seres comunitários, né? Seres que estão ligados ao coletivo. Ninguém está isolado no mundo, ninguém é uma ilha. Mas o seu sucesso
ele tem que ser sentido, celebrado, vivido por você. E ele pode muitíssimo bem ser real. E justamente por ele ser real, você vai precisar prestar atenção ao seu emocional e ao seu mental. Aqui com o 10 de inspiração e o 9 de inspiração. Porque o despertar na parte da vida espiritual, né? Que está ligada às dimensões superiores, a sua presença eu sou, a sua conexão com o divino, como você queira chamar. Guias, mentores, amigos espirituais, como você queira chamar. Então, existe uma chamada para algo mais elevado, só que essa chamada, ela vai estar um tanto velada. Ela vai estar velada pelas circunstâncias do seu dia a dia. Você pode ficar tão encantado com as próprias vitórias que você não vai ouvir esse chamado. E as emoções, elas vão estar embotadas, a mente, ela vai estar embotada. Você pode ficar tão cego pelo sucesso que você vai entrar num ritmo frenético do fazer. A vida pode de fato estar indo para frente. E é para frente que se anda. Não é essa a questão. Mas você pode entrar num movimento tão frenético de fazer, de alcançar, e de tarefas, e de prazos, e de pequenas vitórias e por aí afora, que você vai desconsiderar as suas emoções e você vai desconsiderar o seu racional. E entrar num modo muito automático de viver. Viver simplesmente rumo ao sucesso. E aqui eu estou dizendo um sucesso material. Não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de você resolver as suas questões materiais, né? Você está com esse foco, né? Você está com isso na sua mente, né? Algo que é muito presente, porém automático. E há de se prestar muita atenção com relação a isso. Porque a sua alma vai estar chamando você para outra coisa, para você observar outra coisa. E eu vou inclusive tirar uma carta extra para saber o que é isso, que chamado é esse, porque a gente conseguindo determinar que chamado é esse, pode ser que isso auxilie você a perceber e você não entre tanto nesse ritmo frenético. E com ritmo frenético, inclui aí mesmo um ritmo frenético de trabalho, tá? E estão falando aqui, em alguns casos, você entrar nesse ritmo frenético também porque você não quer olhar para as suas emoções e você não quer ter nenhuma crise de consciência. O 8 de emoções. Um chamado para observar aquelas emoções que são representativas de pendências do passado, que você não está querendo ver,
porque você tá numa vibe lá de fazer, de ser uma pessoa bem-sucedida, mostrar resultados para você, mas com muita preocupação em como que os outros vão ver, quando na verdade o funcionamento bem-sucedido da sua vida prática deveria ser um simples pano de fundo para outras coisas. A vida da matéria, ela não é a única coisa que existe. O que você faz em horário comercial, vamos dizer assim, não são as únicas atividades que existem. A vida tem muito mais, a vida tem camadas. E você vem desconsiderando as suas emoções. E essas emoções, elas precisam ser encaradas, particularmente aspectos de sombra, para você conseguir saber o que você vai poder levar para frente, para o futuro. E aí sim você fazer as coisas com mais consciência. A chamada é essa. O despertar é esse. O leonino, ele precisa despertar para emoções que estão aí dentro, que você está tentando não ver e não sentir, e elas estão muito perto de vir à tona, né? É como se você estivesse guardando tanto que você está a ponto de explodir, né? Inclusive ter um momento muito explosivo, talvez com pessoas que não tenham nada a ver com essas emoções. Quem tiver na frente, né? Quem tiver ali no meio do caminho do seu carro pode ser atropelado, você pode passar por cima, porque a sua vida não pode parar. O ritmo frenético, ele tem que ser atendido. E o mental, com o 9 de inspiração, pede cautela, observação, centramento, mas não necessariamente é isso que vai acontecer. Como é que vocês podem lidar com tudo isso? Vocês podem acabar, ao invés de optar por esse centramento, escolher um isolamento. E um isolamento, vamos dizer assim, seletivo, tá me vindo essa palavra. Porque a vida prática cotidiana, ela vai estar muitíssimo bem. Mas aí você acaba escolhendo certos contatos, escolhendo certas pessoas. Um exemplo, só querer interagir com as pessoas do trabalho. E aí desconsiderar as outras pessoas que você tem na sua vida. E se uma delas, uma palavra, por exemplo, que é dita, serve para você de gatilho para essas emoções que estão guardadas e que podem ser explosivas, a pessoa está simplesmente ali no meio do caminho, é como se ela estivesse no lugar errado, na hora errada. Então você tem que ter atenção para você não explodir com as pessoas, especialmente aquelas que não têm nada a ver com o que você está sentindo. Você precisa ter cautela para não entrar nesse ritmo frenético e ter a capacidade para ouvir e entender um chamado de emoções antigas que estão aí dentro de você, que elas precisam desaguar, né? Elas precisam fluir de alguma maneira. E no que elas fluem,
você se abre para um outro leque de emoções e você entende o seu lugar, você entende o seu momento, o que você está vivendo. E aí você pode seguir rumo ao seu sucesso, mas de um jeito muito mais tranquilo, muito mais adulto e com uma avaliação realmente positiva das coisas que você está fazendo. Quando eu falo positivo, um positivo realista, não um positivo da pessoa que só quer enxergar o mundo cor-de-rosa e tem uma grande dificuldade para enxergar essas partes escuras, tanto de si quanto dos outros. É isso de recado para vocês. Vamos pegar aqui uma runa. Algiz. É interessante vocês tirarem a Algiz, porque a Algiz é uma runa de proteção, especialmente quando ela é usada em magia rúnica, né? Quando você usa como um talismã, por exemplo, ela chama pelo alto, né? É uma conexão muito profunda com essas partes superiores de nós, né? Então existe uma ligação dela com o despertar, tá? Você pode contribuir para o processo pedindo esse auxílio superior, da maneira como você souber, para quem você quiser, né? Se você tem alguma devoção, se você tem uma filosofia, uma religião, isso vai de cada um. Você pedir por esse auxílio, essa proteção, e também pedir para que você tenha a capacidade de ver, na hora em que há necessidade de ver, quais são esses aspectos sombrios de você que você está escondendo de você mesmo, e que se você visse, a sua vida estaria num fluxo muito mais positivo e indo em direção a um sucesso verdadeiro e um sucesso que diz muito para você, né? Se você se antecipa e você vai atrás dessas partes suas que estão escondidas, você se poupa de um estresse que me parece aqui desnecessário. Você acabar se desentendendo com alguém, você sair atropelando alguém, como eu falei, com todos os seus sentimentos, e a pessoa ela não tem nada a ver com isso. Você perder o foco de atenção e você fazer as coisas de um jeito muito mecânico, ao invés de você colocar consciência em cada coisa que você está fazendo. Não significa que você não possa ter um ritmo mais frenético, como eu estava chamando. Mas você tem que fazer por onde? Você tem que ter energia para bancar esse movimento. Que embora a gente tenha aqui 2 cartas de fogo, eu tô vendo essas 2 cartas de fogo como faltas. E você não tá com essa disponibilidade de energia toda. É como se você estivesse rodando com... você estivesse rodando na reserva do tanque. Porque você tem que chegar em algum lugar. Né? Uma obsessão por chegar em algum lugar. E aí a pergunta que eu faço é: quando foi que isso começou? O que foi que deu esse gatilho? O que foi que aconteceu?
Vamos tirar uma carta para perguntar sobre isso. Qual o gatilho para esse não querer ver as emoções? Cinco de materiais, consciência da escassez, a falta, né? O medo de não ter, que é um medo que está bastante exacerbado nos últimos tempos, né? As pessoas estão com muito receio, né? E isso está sendo explorado, né? Eu não estou querendo dizer que não exista, mas isso está sendo explorado. E aí meio que você entrou nessa onda. Aí eu tenho que fazer, porque eu tenho medo da escassez. Eu preciso. E aí para eu não entrar num estado de absoluta necessidade, eu vou me colocar num movimento insano, desconsiderando outras partes de mim, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, vocês meio que entraram na crença de que quanto mais você faz, mais você vai ter. E isso não é uma verdade. Nem sempre. Então, se você pede um auxílio do alto, esse auxílio vai vir na forma de um sentimento de acalanto, e você vai começar a perceber que vai ficar mais fácil ver essas partes suas que você não quer que sejam vistas, nem por você, nem por outras pessoas. Conquistando o medo, comece hoje, né? Faz total sentido, porque se está lidando aqui com o medo e o medo da escassez, aqui no caso, aqui existe a ajuda, né? Uma ajuda angelical, uma ajuda do alto, né? E essa ajuda, você pode pedir por essa ajuda o quanto antes. Ajuda para ver aquilo que você está com medo de ver, que você não quer ver. Inclusive a própria origem, né, do medo da escassez. Porque muito antes de qualquer crise externa, né, o medo de escassez é anterior. E eu tenho uma teoria, algo pessoal, né? Basta uma única pessoa em todo o planeta acreditar na escassez para a escassez ela estar instalada no inconsciente coletivo e ela contagia. E se você permite que isso aconteça, você cria um círculo vicioso do qual você não consegue sair. Você acha que você consegue sair fazendo coisas, tá? Não significa que você vai ter que pegar a sua agenda e jogar no lixo. Não estou dizendo isso. Significa simplesmente que você vai precisar trazer consciência para os seus atos, consciência para a sua rotina. E você voltar a travar contato com as emoções, voltar a travar contato com as ideias, em especial as ideias criativas, que vão poder levar você para uma outra camada de sucesso. E ter a atenção plena para conseguir perceber esse chamado para o despertar, para conseguir perceber as ajudas que você vai receber para conquistar o medo. E a partir daí poder seguir em frente, ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço aos leoninos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações.
Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro.